Lei como estímulo, como um guia para a santidade. Aqui é o posicionamento do John Piper. Esse posicionamento também ele é muitas vezes aproximado ou é colocado em grau de equivalência com a chamada terceiro uso da lei, que foi um movimento de que começou em João Calvino e perdurou posteriormente e foi afinado posteriormente, que dizia que a lei ela tem esse efeito de guia, né? Tem esse efeito, me fugiu agora, um efeito pedagógico, um efeito... São 3 usos da lei, deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça. O primeiro deles é o uso civil, a lei de Deus como algo que restringe o comportamento. Ainda que o cara faça o pecadinho, ainda que ele mate, a lei dizendo não matarás, faz ele pensar 2 vezes. A lei civil, o uso civil. O segundo é a chamada... O uso helêntico, né? É o uso que a lei ela serve para mostrar e revelar o que está de ruim no homem. Então é aquilo que o apóstolo Paulo falou, olha, a lei revela a nossa pecaminosidade, a lei escancara o nosso coração depravado, a lei mostra para nós que nós somos pecadores para valer. E o terceiro é o uso pedagógico, o uso didático da lei, que é esse chamado terceiro uso, né? Que é aproximado a essa visão que diz que a lei serve como este guia para o cristão. E aqui está a grande sacada, tá legal? Aqui está a grande sacada. Por quê? E aqui eu vou entrar num tecnicismo aqui, então vamos lá. O teonômico, o reformado teonômico, ele não pergunta se o cara é crente ou incrédulo. Ele fala, aplica a lei. Deu para entender? O reformado teonômico, ele não quer saber se é crente, se ele é incrédulo, se é isso, a lei está valendo e pau na máquina. Tá? Agora, o indivíduo que fala da lei como um incentivo à santidade, ele vai falar desse chamado terceiro uso, porque a lei ela é para o crente, como este guia de piedade, como este roteiro de Deus, que Deus nos dá, para que a gente possa saber o que é a piedade. Tá? Alguns teólogos chamam de santidade apofática. Muitas vezes, quando eles falam desse chamado terceiro uso da lei calvinista, ou a lei como incentivo à santidade. Por quê? Santidade apofática. Porque você descobre o que é a santidade pela via negativa. Não mata, não cobiça, não rouba, não furte, não tenha outros deuses. Então, a via negativa, chamada via apofática, é o que vai me mostrar o que é a santidade. Então, quando eu digo o que não é a santidade, eu sei o que é a santidade. Deu para entender? Então, eles chamam muitas vezes também de santidade apofática, que é a chamada via negativa. Eu chego ao conhecimento da santidade sabendo que não é santidade. Então, matar não é santidade, roubar não é santidade. É mais ou menos o casamento. A gente conhece o que é o casamento pelo que a gente não pode fazer depois que casa. Então, não pode sair com os amigos, não pode... Deixa eu colocar um outro exemplo aqui, que talvez possa ajudar o pessoal que me ocorreu agora. Por exemplo, a lei do sábado. O teonomista diz, você não pode abrir comércio no sábado. Teonomista, se o dono do comércio é crente ou não, a lei diz, não abre comércio no sábado. Você não vai trabalhar, é dia do Senhor, é dia santo, não interessa se o cara é espírita, umbandista, pagão, se ele é isso ou aquilo, está proibido. O crente, ele vai ler... guardarás o sábado santo ao Senhor, e ele vai falar, opa, aqui tem um guia para mim crente. Então eu tenho que dedicar um dia da minha semana, um tempo de descanso, um tempo para que eu vá adorar, vá à igreja, vá exercer a minha profissão de fé pública no ambiente de culto, etc. e tal. Então, aqui, aquele que segue esse movimento, essa visão da lei como um estímulo à santidade, a lei que guia até a santidade, a lei que orienta até a santidade, ele vai falar, se o cara é pagão ou não, se o cara é pagão, ele não tem a obrigação de seguir o quarto mandamento. Agora, o indivíduo que é cristão, regenerado, ele vai olhar para o quarto mandamento e ele vai encontrar um guia para encontrar a santidade e a piedade. Deu para entender? E ele não vai se preocupar se o Chick-fil-A lá nos Estados Unidos fecha ou abre no domingo. O reformado não teonomista, ele vai olhar para o sábado e vai falar assim, aqui nós temos um princípio moral, um princípio que Deus ele espera de nós, que nós descansemos, que nós resguardemos um dia para o Senhor, só que ele vai entender isso como mandamento, não como um princípio, como um guia.
Deu para entender? E não precisa ser o sábado, porque geralmente eles cortam o sábado como a parte civil, Sim, mas troca aí o dia do Senhor é aquele dia do domingo que não pode nem jogar bola. Aí Exatamente. pode do domingo, sábado como um mandamento.